O Corinthians, que estava no Z4, né? No Z4, e conseguiu uma rodada impressionante depois de 8 vitórias seguidas no campeonato. Foi do inferno ao céu em 8 rodadas. O Timão estava na 30ª rodada do Brasileiro, na 18ª posição, com apenas 7 vitórias. Porém, de lá para cá, o clube de Parque São Jorge ganhou 8 partidas seguidas que disputou e pulou para a zona de classificação para a Libertadores de 2025. E não vai precisar nem fazer a última rodada contra o Grêmio. Claro que vai jogar contra o Grêmio na última rodada em Porto Alegre, mas vai ser um jogo apenas para cumprimento de tabela. O jogo não vale absolutamente nada. O Corinthians já está classificado para a próxima fase da competição. E durante este período em que o Corinthians conseguiu a arrancada de 8 vitórias seguidas no campeonato, arrancada histórica, em nenhuma vez na história do Corinthians, o Corinthians tinha conseguido essa arrancada impressionante. A equipe do Corinthians é a primeira em aproveitamento, 92,6% em aproveitamento. É a primeira também em número de vitórias, 8 vitórias. Em menos derrotas, 0. Em gols marcados na competição, 24. Em saldo de gols, 15 gols. Em pontaria na finalização, 48% de pontaria nas finalizações. Os dados são do SofaScore, que é uma plataforma importante de estatísticas. Neste intervalo de tempo, a equipe de Ramon Dias bateu o Atlético Paranaense, o Cuiabá, o Palmeiras, o Vitória, o Cruzeiro, o Vasco, o Criciúma e o Bahia. Assim, alcançou um feito inédito em sua história. O time de Parque São Jorge nunca havia conseguido vencer 8 jogos seguidos na história do Brasileirão. A arrancada permitiu que o Corinthians escapasse da zona de rebaixamento e, de quebra, entrasse no G8 da Série A, o que deixou o time na classificação da Libertadores da América para pré-Libertadores de 2025. E, além disso, garantiu a permanência do técnico Ramon Dias à frente da equipe na próxima temporada. O Ramon Dias será o técnico na próxima temporada. O próximo e último compromisso do Corinthians nesta temporada está agendado para o domingo, mas apenas para cumprimento de tabela. O time de Ramon Dias irá enfrentar o Grêmio em Porto Alegre e a bola irá rolar a partir das 4 da tarde. Mas o Corinthians vai buscar, por que não, a 9ª vitória seguida dentro do Campeonato Brasileiro. Olha só, o Corinthians que já iniciou conversas para renovar o contrato do meio-campista peruano André Carrillo, que vem se destacando na temporada. O vínculo do atual atleta é válido até julho de 2025, até o meio do ano, portanto. Mas já tem gente de olho no Carrillo. O Flamengo, portanto, o Flamengo também está de olho no Carrillo. Então, o diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, revelou que o Carrillo cumpriu metas que garantem uma renovação com o clube. Agora a diretoria do Corinthians busca formalizar o acordo com o staff do jogador. Já iniciou conversas, então, com o agente do jogador e o interesse do Corinthians é ampliar o contrato, fazer um contrato muito maior com o André Carrillo, que tem sido um dos principais jogadores nesta arrancada corintiana, jogador que veio do Peru, já jogou mais de uma centena de vezes na seleção do Peru. O Carrillo possui 18 jogos pelo Corinthians, sendo 10 como titular, deu 2 assistências. Mas o jogador hoje é considerado um pilar no meio-campo da equipe, qualificando a construção das jogadas. Ele que foi contratado junto ao Al Hilal da Arábia Saudita, uma excelente contratação do Corinthians. O Carrillo, ao lado do Breno Bidon, tem arrebentado no meio-campo do Corinthians. Outro que tem arrebentado é o Garro, né? O Garro tá jogando muita bola, o Garro está liderando estatísticas de assistências do Campeonato Brasileiro, ele é o líder em assistências do Campeonato Brasileiro, já deu 10 assistências do campeonato, 10 assistências e 10 gols marcados. Ele está atingindo aí o que se chama no basquete de duplo-duplo, o double-double. É uma marca muito importante para se ter ideia da importância do Garro com a camisa do Corinthians. O ataque do Corinthians é formado, portanto, pelo Garro, pelo Yuri Alberto e pelo Memphis Depay. O Yuri Alberto também é outro que está arrebentando, artilheiro do Brasil no Campeonato Nacional. Tem 14 gols marcados, ainda vai brigar, vai fazer essa última partida contra o Grêmio
para brigar pela artilharia, mas já tem no Brasil 30 gols marcados, que é o mesmo número de gols que o Pedro do Flamengo conseguiu. O Yuri Alberto, portanto, vai tentar terminar a competição, o Campeonato Brasileiro, como artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o Memphis Depay. Memphis Depay tem 6 gols na tabela de classificação, né? 6 gols e 4 assistências. Muito bem o Memphis Depay. O time do Corinthians passou a mudar da água para o vinho, passou a jogar um futebol fino com a presença do Memphis Depay, a cereja do bolo. Ele não só joga muita bola, como faz com que os companheiros joguem muita bola, né? Os companheiros ao lado dele passaram a jogar muita bola também com a chegada do Memphis Depay. E é claro que o Corinthians pensa agora na contratação de reforços, porque vai disputar a Libertadores da América. Então tem que sonhar alto, né? Quem diria, o Corinthians quase rebaixado para disputar a Libertadores da América. Não vai só disputar a Libertadores da América, como também vai disputar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. Tem agenda cheia, calendário cheio para o Corinthians da próxima temporada. Mas a principal competição será, sem dúvida, a Libertadores da América, torneio internacional que o Corinthians conquistou em 2012. 2012, que o Corinthians também conquistou o título mundial lá no Japão, segundo título mundial. O Corinthians já tinha conquistado o título mundial em 2000 e repetiu a dose em 2012. Em 2012 também o Corinthians foi campeão da América. E agora com o Ramon Dias, técnico internacional, fala-se na contratação do Sérgio Ramos, fala-se na contratação do Wendel, Sérgio Ramos zagueiro, do Wendel lateral esquerdo, fala-se na contratação do Soteldo, atacante que pertence ao Santos e está no Grêmio. O Corinthians quer um lateral esquerdo, quer um meio-campista, quer um zagueiro e quer mais um atacante. É o Corinthians que vai tentar, junto com a Esportes da Sorte. A Esportes da Sorte vai botar dinheiro no Corinthians. Junto com a Esportes da Sorte, o Corinthians vai tentar qualificar ainda mais o elenco corintiano. A Esportes da Sorte que já paga o salário do Memphis Depay, já bota dinheiro para contratar o Memphis Depay. Agora o Corinthians tenta, portanto, buscar mais uma contratação de peso através do dinheiro da Esportes da Sorte. É o Coringão pensando alto, pensando em ser campeão da Libertadores do ano que vem. É claro, tudo isso se o Augusto Melo continuar como presidente do clube. Se o Augusto Melo não sofrer o processo de impeachment, tudo pode continuar dentro do planejamento, porque o planejamento continua. Se ele sofrer o processo de impeachment, aí desanda a maionese, não se sabe como ficará o Corinthians para a sequência do campeonato. Faça a sua inscrição no canal do Cereto. A gente precisa falar desse Corinthians que foi desenganado em alguns momentos da temporada, mas a Fiel tem esse nome não por acaso, né? A Fiel acreditou. Boa parte, talvez alguns não. A situação realmente era difícil, era preocupante. O Corinthians até a 29ª rodada estava em 18º. Foram mais de 20 rodadas dentro da zona do rebaixamento. Não é perto, não são 3 pontos de diferença, 2 pontos. Está dentro, esteve dentro, mais de 20 rodadas. Um recorde absoluto negativo. Nunca o Corinthians esteve tanto tempo na zona do rebaixamento. Esteve em 2024 e não conseguia sair daquele calabouço, daquela areia movediça, e olhava a perspectiva muito difícil, muito prejudicada. O Corinthians estava nas Copas também, e as Copas poderiam resultar outras Copas no ano que vem, né? Você ganhando a Sul-Americana, garante vaga na Libertadores, consequentemente na Copa do Brasil, ganhando a Copa do Brasil, consequentemente na própria Copa do Brasil e também na Libertadores do ano que vem. Ou seja, uma coisa puxava a outra, mas o Corinthians foi eliminado. Restava o Brasileiro. E como o novo regulamento da Copa do Brasil prevê uma pontuação via um ranqueamento via estaduais, o Corinthians nem chegou na fase de matas dos estaduais do Campeonato Paulista. Foi eliminado antes. O Corinthians não tinha índice via esse regulamento para estar na Copa do Brasil, que é uma competição muito rentável, que o Corinthians já ganhou algumas vezes, que
pelo formato de mata-mata, faz com que as coisas se equilibrem e o Corinthians possa sim chegar em anos completamente turbulentos, como no ano passado e esse ano. O Corinthians chegou nas semifinais, exatamente por conta disso. Às vezes perdia fora, decidia em casa. Força da torcida ajuda, vamos lá, o time competitivo e tal, mata-mata, pum, 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 lá e cá, passou. Assim é o Corinthians. Desprezar essa competição não é inteligente. Ainda mais uma competição que paga tanto como é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil era necessária, mas não tinha como. A única chance era classificar para a Libertadores. E o Corinthians conseguiu. E garantiu a sua vaga na Libertadores depois da vitória do Palmeiras, ou mais do que isso, pela derrota do Cruzeiro, né? Não, me perdoem, torcedores. O Cruzeiro até sai na frente, toma virada, e com isso garante matematicamente o Palmeiras na próxima fase da Copa do Brasil e da pré-Libertadores, né? Porque fica entre os 8. Essa é a grande questão. Hoje o Corinthians é 7º colocado, tem o Bahia que ficou no 50, né? O 8º, e o Cruzeiro 49. O Cruzeiro estava empatando, estava indo a 50, estava ganhando e ia a 52, tirava o Bahia dessa disputa, mas perdeu o jogo, ficou tudo para a última rodada, para a gente entender quem vai para pré-Libertadores. E justamente Corinthians e Grêmio se enfrentam em Porto Alegre. Olha que fofinho, olha que meigo. E como eu previ um amistoso, né, o Grêmio já livre do rebaixamento, atingiu 45 pontos, não tem mais ameaça. Claro, né, que tem outras questões envolvidas, enfim. E mesmo assim, o Corinthians também já conquistou o seu objetivo. Então, um amistoso, né? Na Arena do Grêmio, despedida do Jeromel, pode ser a despedida do Renato ou não. Enfim, um jogo com vários contornos. Eu e a patroa estaremos aqui em casa assistindo devidamente esse Corinthians e Grêmio, mas com o Corinthians já na Libertadores e o Grêmio já livre do rebaixamento. E até mesmo, se não garantido, mas encaminhado para uma Sul-Americana. Tá bom, tá bom. Agora, é impressionante o que esse Corinthians conseguiu. A gente está falando de um time que, repito, né, ficou mais de 20 rodadas na zona do rebaixamento, na 29ª estava em 18º, e a gente está falando de 9 rodadas atrás, hoje o Corinthians em 7º, classificado para a Libertadores. É uma arrancada que, no caso do Corinthians, nunca se viu. O Corinthians nunca emendou 8 vitórias consecutivas, não é 8 jogos de invencibilidade, 8 jogos sem perder. Não, nós estamos falando de 8 vitórias seguidas, uma atrás da outra, independentemente do adversário. Esse é o Corinthians do Ramon Dias, do Emiliano Dias e dessa galera que chegou recentemente, André Ramalho, Hugo Souza, Rodrigo Garro já estava aqui, né? Memphis Depay, André Carrilho, toda essa galera é responsável por uma das maiores arrancadas da história do Brasileirão, eu não tenho dúvidas, talvez até do futebol brasileiro. É impressionante o que fez. O Corinthians, todo mundo dava como rebaixado, fora das Copas, um calendário terrível em 2025. O Corinthians vai sofrer, vai perder receita, vai ter que mandar o Memphis embora. Tudo isso passou pela cabeça do torcedor corintiano. E nesse momento, é um Corinthians classificado para a Libertadores, vai dar uma embolada no planejamento, mas o clube agora tem tempo para se planejar. O Ramon sai de férias, descansa com a família, depois da última rodada, volta empregado, e volta planejando, juntamente de uma diretoria muito atuante, especialmente na figura do Fabinho Soldado e entendedor de mercado. Com isso, o Corinthians se apresenta e aí tem Paulista, é candidato, pré-Libertadores, precisa passar para entrar na fase de grupos, Campeonato Brasileiro e tudo que o calendário oferecer em 2025. Que loucura, hein, gente? O Corinthians emergiu das cinzas, virou uma fênix rara e está aí voando campos afora para conquistar grandes títulos em 2025. Não vai ser fácil, gente. O Botafogo já investiu muito e vai seguir investindo. O Flamengo a gente sabe que investe, tem um ótimo técnico que é o Felipe Luiz. O Palmeiras, que tem o Abel Ferreira com contrato até o fim de 25, ou seja, talvez até a last dance do Abel Ferreira. Bateu na trave, ou tá batendo na trave aí do brasileiro, ainda tem chances matemáticas, né? A gente não sabe. Então, todo mérito a Ramon Dias, a diretoria e especialmente ao grupo de jogadores. 8 vitórias seguidas, uma arrancada como poucas vezes, se é que alguém viu desse Campeonato Brasileiro. 7º colocado, um calendário cheio no ano que vem, não tem do que reclamar. O Corinthians foi mais além do que se imaginava e termina o ano de uma forma muito positiva, com uma perspectiva muito bacana para o ano que vem. Que arrancada, hein? Escalou. Saiu lá de baixo e se tivesse mais umas rodadinhas, poderia chegar no topo. E aí, o que vocês acharam? Qual a figura dessa recuperação para vocês?
né? A gente tem o Memphis e o Depay, o Memphis e o Yuri como grandes figuras, tem o Rodrigo Garro, tem o André Carrilho, tem o Matheus Bidu, que se recuperou também, tem o Hugo Souza, que foi importante quando o time foi exigido. Qual o seu destaque absoluto aí dessa recuperação alvinegra corintiana? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Pessoal, é isso aí. O Corinthians já alcança aí 27 milhões nesse momento que estamos falando. 27 milhões da vaquinha para a Neoquímica Arena. No momento que você estiver vendo esse vídeo, já pode ter passado aí de 30 milhões, e provavelmente já vai ter passado, porque está em ritmo acelerado. Começou muito acelerado, agora deu uma acalmada, o que é normal também. E a notícia de hoje é que o Ronaldo aceita abrir mão de valor a receber do Corinthians para ajudar a campanha da Neoquímica Arena. Então, ele não vai abrir mão de tudo, mas vai abrir mão de boa parte para estar ajudando na vaquinha da Neoquímica Arena. E ele falou o seguinte: eu tenho para receber lá, do Corinthians. Posso abrir mão de alguma coisa, mas eu acho que Pix, essa iniciativa é incrível. Então ele está elogiando aí a torcida do Corinthians e da Gaviões da Fiel, que está administrando essa vaquinha aí para a Arena, e diz que ele pode se fazer de alguma coisa que o Corinthians deve para ele aí. Não deveria precisar disso. E aí vem alguma crítica do Ronaldo aí. O Corinthians é uma potência enorme, deveria ser autossustentável e resolver seus problemas financeiros. Olhar para frente e fazer times bons. A torcida do Corinthians merece isso. Realmente ele não falando nenhuma mentira. Isso era papel do time, né, do clube estar resolvendo esse tipo de situação, mas a torcida resolveu entrar no jogo aí e fazer essa vaquinha histórica aí que com certeza vai dar muito certo. Não sei se em 6 meses, mas que vai dar certo, vai. Então o Ronaldo se pronunciando aí, o corintiano Ronaldo, né, um fenômeno, fez muita história e agora vamos ver outros jogadores entrar para a história do Corinthians aí. Estou falando de Memphis Depay e companhia. E o Roberto também, por que não? Não é verdade? Então, se inscreva no canal, curta, compartilha e vai Corinthians!